mas é o que mostra, é o que está mostrando o mundo. E se você não tiver pensamento em Cristo, você se quebra. Você está entrando nessa prostituição. Prostituição visual. O mundo aqui está cheio. A Bíblia diz que você não pode mostrar sua nudez a outra pessoa. E se você brincar, você se acorda. Aí vai botar o lixo do lado de fora. Tá fulano só de camisola, sem nada, no meio da rua. Tá as meninas passando com um pano de pau, de roupa. A nudez está aí no meio de tudo e a gente está se achando normal. Pai e mãe achando isso normal. Os princípios de Deus esqueceram. Aí você pergunta, o que é que Levítico fala sobre a família? Quem é Levítico? Mas se disser, o que é que a Anitta fala sobre a família? A Anitta não, diz que é normal você ter caso com um, ter caso com a Anitta todo mundo conhece. Aquela outra, não sei o que, popozuda, tiro, que fala a música tiro, porrada, não sei o que lá, os negócios todos. Isso todo mundo conhece. Mas se perguntar qual foi a lei que Davi decretou sobre adoração, quem é que sabe? Não vou nem perguntar, ninguém sabe, porque até eu, um dia desse, eu tenho me esquecido. Sério, eu só vim me lembrar porque eu fui estudar, aí eu me lembrei que ele decretou durante 24 horas a adoração dentro do templo. Era um entrando, outro saindo. Então, são coisas que a gente vê, que o pessoal não está aí preocupado em aprender, não. O que é de Deus não interessa. Mas o que é do mundo, os olhos estão abertos para ver. Aí a gente vem para cá, soberba. Veja só, a soberba de Israel, versículo 5, a soberba de Israel testificará, pois no seu rosto, e Israel e Efraim cairão pela sua injustiça, e Judá cairá juntamente com eles. Aqui a gente já vê que a soberba leva ao quê? A injustiça, né? Quantos e quantos irmãos, pastores, crentes, estão sendo soberbos por não admitir que quem faz a obra é Cristo, e começa a dizer, não, porque eu faço, aqui tem poder, aqui o cabra é curado, porque eu curo, eu ganhei o carro porque Deus me deu. A soberba do ser humano está trazendo a injustiça. Porque se a gente for olhar direitinho, abram aí em Isaías, capítulo 24, e versículo 6. Quem abrir primeiro pode ler. Isaías capítulo 64, querido, capítulo 64. Capítulo 64, versículo 6. Fala assim, mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Amém? Vocês ouviram o que é que Deus está dizendo aí? Todos. Deus falou alguns? Hein? Deus falou que é só alguns? Deus está falando que é todos. Trapo de imundícia. A gente, homem, talvez não sabe o que é trapo de imundícia, mas as mulheres sabem. São restos de panos que
se colocam em determinados lugares. Então a gente vai ver que aos olhos de Deus, nós somos o quê? Trapos de imundície, meu irmão. Não tem ninguém aqui melhor do que ninguém, não. Não tem ninguém melhor do que ninguém, não. Não queira ser soberbo, não, porque aos olhos de Deus, ninguém aqui é melhor do que ninguém. Nem eu que estou aqui em cima, nem você que está embaixo. É melhor do que ninguém. A gente tem que aprender isso. E muitas vezes a soberba tem feito que a gente faça injustiça com outros. Porque se eu sou, aos olhos de Deus, a mesma coisa que o Renilson é, porque eu vou querer ser melhor do que ele? Por que eu vou querer ser melhor do que ele? Se Deus está dizendo que eu sou a mesma coisa do que ele. Mas muitos, principalmente dentro das igrejas, estão criando essa soberba. Estão querendo se destacar. Estão querendo títulos para se colocar em lugar de alto. E a Bíblia diz que quem te coloca por cabeça não é o homem, mas sim Deus é que te coloca por cabeça. O homem te põe por cauda, porque o homem sempre vai querer ser maior do que o outro. O homem sim te coloca por cauda, mas Deus te coloca por cabeça. E a gente tem que parar com isso. Se a Bíblia está dizendo que a gente, aos olhos de Deus, é uma só coisa, não queira ser melhor do que ninguém. Não queira ser melhor do que ninguém, porque você nunca vai conseguir. Você pode ter dinheiro do jeito que for, mas você fede, depois que morre, você fede do mesmo jeito que outro. E olha que muitas vezes até vive, fede pior que eu. E na época que eu trabalhava como pintor, eu trabalhava de vez em quando na casa de gente rica. Talvez alguns dos irmãos aqui conheçam aqui. Eu pintei a casa do governador de Pernambuco, Miguel Arraes. Na época que ele estava vivo. Misericórdia. Fui pintar um banheiro lá, meu Deus do céu. Eu digo, rapaz, a minha é mais cheirosa. Outra vez eu fui pintar a casa ali, em plena Boa Viagem, de Adilson Ramos. É um cantor que canta lenda, a natureza. Não sei se os irmãos conhecem aqui. Esse cantor é muito famoso em Recife. E aí eu fui pintar a casa dele. Aí, quando chegou no banheiro, meu Deus do céu, eu olhei assim, peguei para entregar. Tem um boazinho aí para botar aqui dentro. E era um banheiro social, era o banheiro dele, viu? Não era do empregado, não era dele. Eu digo, então tem muitas vezes que tem gente aí mais fedorenta do que a gente vive. E depois que morre, tu fede do mesmo jeito. Aí quer ser melhor do que o outro. Não, meu irmão. Aqui a Bíblia está dizendo que aos olhos de Deus todo mundo aqui é igual. Todos são iguais. Mas a misericórdia do Senhor, se você depois terminar de ler, aí no versículo 4, no capítulo 61, lê ele todinho, você vai ver que a misericórdia de Deus é que faz com que possamos alcançar graça diante do Senhor. E que graça é essa? Hein? Alguns dos irmãos sabem que graça é essa? Cristo na nossa vida, através de uma vivência da palavra de Deus. Nós precisamos estar se alimentando disso. E o pior, agora outra palavra, assolação, que é a palavra do momento. É o que nós estamos vendo hoje, desde 2019, né? Desde 2020. Só que foi descoberto agora que já em 2019, já no finalzinho de 2019, em setembro de 2019, já tinha casos de Covid no mundo e a OMS tinha calado, não tinha aberto para o povo, que já existia isso. E aí o Brasil entrou na besteira de abrir carnaval, ano novo, em
aleluia. Hoje nós estamos pagando o preço. Se você vê agora, ontem eu estava passando uma entrevista. Portugal fechou todas as fronteiras. Não entra ninguém. Também não sai ninguém. Na Europa é o país que tem menos casos de Covid. Israel, no começo, fechou tudo. Aceita ninguém de fora. Para poder entrar tem que fazer o teste. Na Ásia, o lado lá do Oriente Médio, é o país que menos tem casos de Covid. Mas carnaval, festa de ano novo é importante para o povo brasileiro, né? E aí hoje a gente está pagando. Pagando por algo que nós não pedimos. Por quê? O crente de verdade não queria carnaval. O crente de verdade não queria festa de romper de ano. O crente de verdade queria estar pela palavra de Deus. E a gente deixou entrar isso na nossa vida. A gente deixou entrar. E aí a gente vê, Deus está permitindo que essas pragas assolem o mundo para que aqueles que queiram salvação busquem e conheçam Ele através da sua palavra. Por que isso? Veja só, o que é que fala aqui assim sobre a assolação? Efraim, versículo 9. Efraim será assolado no dia do castigo entre as tribos de Israel. Manifestei o que era certo está. Então Deus deixou acontecer aquela enfermidade sobre aquelas cidades. Por quê? Porque eles estavam em pecado. O Brasil está em pecado ou não? Hein? Vamos dizer assim, eu já fiz essa conta e nunca ela bate. Há uns meses atrás, a OMS abre e diz que o Brasil era o país que mais crescia entre cristãos. OMS. Também. E aí, como a OMS, ela tem o poder da ONU, ela é uma instituição da ONU, ela se informa de tudo o que acontece no mundo e vê aonde tem os crescimentos de relacionadas tribos, de grupos sociais, dessas coisas todas, né? E aí ela frisou que os médicos tinham dito que a fé ajudava na melhoria de algumas doenças. A OMS chega e diz: a fé ajuda na melhoria de algumas doenças. Por quê? Agora querem fechar a igreja. Me diga, por que isso? Alguém sabe? Simplesmente nós somos pessoas que, quando estamos pela palavra, nós não aceitamos essa podridão que o pecado, que o mundo traz sobre nós. Simplesmente isso. Só que eles disseram, colocaram um número lá, mas não é verdade. De gente que se converte, eu posso até confirmar que é. Mas que vive verdadeiramente a palavra, está difícil. Porque não é só simplesmente dizer que é cristão. É você viver pela palavra de Deus. É você andar sobre essa palavra, tendo a certeza,
a sua fé que você é um servo do Senhor e que não vai se contaminar com essas coisas, com o que o mundo oferece. Nós estamos perdendo, sabe por quê? Porque aqui, um simples livrinho que há mais de 4.000 anos estava falando, está dando um exemplo. Efraim se juntou com o rei da Síria. Síria era um país de muitos deuses, um país prostituto. Efraim deveria chamar quem? Pedir socorro a quem? Ele não era servo de Deus? Não era uma nação de um Deus só? Por que não foi buscar a Deus? Vocês lembram daquela situação que eu falei? Da mulher que o familiar da família já tinha ido para tudo que é canto, que a mulher que é crente, que disse, leva para o rezador. É aqui, Efraim. O cara que serve a um Deus, de vez de ter a fé nesse único Deus, não, vai buscar o rei da Síria para pedir a ele que o cure. Aí o versículo 13 fala, quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá a sua chaga, subiu Efraim à Síria e enviou ao rei Jabebe, mas ele não pôde curá-lo. Veja só, por quê? Nem as chagas, nem sarava as vossas chagas. Por quê? Porque ele foi buscar um Deus falso. Foi procurar ajuda a um Deus falso. Quantas e quantas gente dentro da igreja está procurando ajuda em irmão que pula, ajuda em irmão que gira, ajuda em irmão que ora, ajuda em irmão que faz, diz que está vendo visões, diz que está vendo coisas. E não chega em casa, entra no seu quarto, ajoelha, pede perdão a Deus e pede a Deus para que mostre a verdade a Ele e a cura. Por que não faz isso? Porque é mais fácil. Atrás dos outros. Ser dependente dos outros. Eu fico olhando. A Bíblia diz em Gênesis para Adão. Adão, sujeitai-vos todos os animais, todas as plantas, tudo que há na terra, sujeitai-vos, dominai-vos. E Adão vai e peca, entrega ao diabo. Aí Deus chega para Josué e diz mesmo assim, aonde tu pôr a planta do teu pé, tu toma por herança para Deus. Aí o povo que vem depois de Josué faz o quê? Peca. E aí, a crise de tudo que a gente está passando é o quê? Nossos pecados. Nossos erros diante de Deus. Quando esse Oséias chama a atenção aqui para as nações, Oséias estava vendo o que Deus tinha dito a ele, ó, casa com uma prostituta, vai ter filho de prostituta e vê o que é que vai acontecer com o povo. E aí o povo teve que ver o que é que estava acontecendo com Oséias, para começar a ter sentido no que Deus estava fazendo com a nação. Por quê? Porque o povo estava se prostituindo, buscando falsos deuses, buscando tudo que era de importante, menos o que era de mais importante, que era o nosso Deus. Irmãos, que nessa noite nós possamos ver que o nosso Deus, Ele é quem nos supre em tudo. E isso é tão comprovado que a própria ciência está abrindo o leque para mostrar isso. Para uma rede de saúde liderada pela ONU chegar e dizer que a fé ajuda em cura de várias doenças, eles
estão admitindo que a fé é um instrumento que muda a vida do ser humano. E porque nós que estamos servindo a Cristo, que temos a palavra e a fé como base, não acreditamos nisso. Precisamos de vir pessoas de fora, precisa vir pessoas que vêm de longe, para poder dizer uma coisa que está escancarada na frente da gente, através da palavra. Paulo mesmo já disse, olha, manuseia bem essa palavra, porque é a espada da fé, é a espada. E o teu escudo da fé, é a fé que é o escudo que vai te livrar dos dardos inflamados que eu falei aqui na escola dominical, né? Aqueles dardos que tentam te afastar do caminho de Deus, a tua fé que vai te livrar disso. E a gente se perde, a gente se perde, porque não queremos andar por essa palavra, nós não queremos viver essa palavra. Mas da mesma maneira que Deus te chama a atenção e me chama a atenção, para a gente terminar, abram aí Isaías 50, Isaías 51, diga. Isaías 51, 51 não, 61, Isaías 61. Olha o que é que Deus tem para mim e para você. O Espírito do Senhor Jesus, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisões aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhe dê ornamentos por cinza, óleo de gozo por tristeza, vestido de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chame árvore de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados e restaurados, os de antes destruídos, renovarão as cidades assoladas, destruídas, de geração em geração. Versículo 9, fala assim: e a sua prosperidade será conhecida entre as nações, e os seus descendentes no meio do seu povo. Todos os quantos vieres os conhecerão como semente benditas do Senhor. Regozijai-vos muitos no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestido de salvação, me cobriu com manto de justiça, como um noivo que se adorna com as atavios e como noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz ao seu renovo, e como o horto faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Jeová fará brotar a justiça e o louvor para todas as nações. Amém. É essa bênção que Deus quer sobre a tua vida, meus. É essa bênção que Deus quer sobre ti. Deus não quer que você venha ser amaldiçoado, não.
Deus não quer que você venha a ser levado por engano dos falsos deuses, não. Deus quer transformar as tuas angústias em alegria, os teus dias maus em vitória. Esse Deus quer mudar a tua situação. Amém. Basta você acreditar, você andar segundo esse mandamento. Em Êxodo 15, a gente vê Moisés chamando a atenção do povo, para que o povo olhe para aquilo e veja. E se vocês puderem, rapidinho, abram aí Êxodo 15, versículo 26, que é uma palavra que serve para hoje também, para os nossos dias. Êxodo 15, versículo 26. Quem abriu já aí, pode ler. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Amém. Então, ó, se tu guardar os mandamentos de Deus, se tu der ouvidos, inclinar os teus ouvidos à palavra de Deus, se tu andar segundo esses mandamentos, Deus está dizendo que vai fazer o quê contigo? Hein? Alguém pode dizer aí? Sarar. Ele vai nos sarar. Tudo isso aí que está acontecendo, se nós dermos ouvidos ao que Deus está dizendo, Ele está dizendo aqui, pela palavra dele, que Ele vai nos sarar, gente. Cabe a nós vivermos por essa palavra. Ah, pastor, mas por causa disso eu vou deixar de andar com máscara e álcool gel? Não. Você precisa tomar conta, ser vigilante na sua saúde. E aí eu digo a você, chega em casa, leia o livro de Levítico todinho para você ver Deus lhe chamando a atenção sobre a higiene pessoal. Levítico, ainda vou dar uma chance, não precisa nem ler tudo. A partir do capítulo 15, você vai ver Deus falando sobre higiene pessoal. E muitas vezes a gente não faz. E hoje está pagando o preço. Hoje temos que estar lavando a mão com água e sabão, como minha esposa diz. Quer dizer que ninguém fazia isso ontem, não é? Só que a gente não tinha esse zelo que hoje precisa ter. E isso já dizia lá em Levítico já há muito tempo, que era preciso a gente fazer isso. E a gente se perde. Aí eu volto à primeira palavra. O meu povo sofre por quê? Falta de conhecimento. E conhecimento da palavra de Deus. Nós temos que estar conhecendo, é isso aqui. Não é o que o mundo tem para nos dar, não, meus irmãos. O nosso maior conhecimento tem que estar aqui, na palavra. O que o mundo tem para nos dar não serve para a gente. O que serve para a gente está aqui. É rios de água viva em nós. Amém? Vamos orar e logo depois da oração eu chamo a minha esposa para estar louvando o hino. E enquanto minha esposa estiver louvando o hino, você vai ter a oportunidade de vir adorar ao Senhor com os seus dízimos e suas ofertas. Amém?